Padre Antônio Carlos, no Senhor, cumprimento todos os sacerdotes que se fazem presentes, nosso diácono. Desejo igualmente cumprimentar os irmãos e as irmãs que vieram participar conosco da graça desta celebração, os consagrados, consagradas, membros de novas comunidades religiosas também. Desejo cumprimentar os ministros extraordinários da comunhão eucarística, aqueles irmãos e aquelas irmãs que pertencem às mais diferentes pastorais e movimentos da nossa paróquia, e são inúmeros, e nós vimos por essa entrada solene que a paróquia é por demais viva e naturalmente consegue preencher boa parte daquilo que desejamos para que todos aqueles que habitam nessa paróquia sejam atingidos pelas pastorais preparadas exatamente para que a palavra de Deus e o testemunho cristão nunca falte no coração dos irmãos. Desejo cumprimentar igualmente os irmãos da Pascom que nos transmitem essa celebração e tantos outros irmãos, como os do canto, o toque do instrumento, enfim, toda uma igreja que se prepara para o louvor de Deus e para a alegria de servi-lo com o coração contrito e humilde. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, havia uma cerimônia antiga que São Pio X conheceu, que é bem significativa para mostrar como se dava o início de um papado. A gente naturalmente fica sempre esperando que o Papa apareça naquela janela hoje pelas televisões, na expectativa de saber quem é o novo Papa. Pois bem, havia uma celebração anterior, depois que o Papa era eleito, eu não sei se hoje ainda continua da mesma forma, mas de algum modo é significativa, porque de alguma maneira é realizada, que quando o Papa se revestia todo ele de branco e se preparava para finalmente sair na janela e dar a bênção para Roma e para o mundo, antes de sair naquela janela e saindo da sala onde ele estava, percorrendo um grande corredor, ele passava por uma porta imensa, e essa porta, esculpida por um grande artista lá de Roma, toda ela em mármore, representava caveiras, rostos horríveis e, naturalmente, coisas que podia para uma criança causar profundo medo, porque é como se estivesse tendo uma verdadeira visão do inferno. Pois bem, na hora de passar por essa porta e continuar o corredor para finalmente aparecer na janela e dar a bênção a todos, o Papa parava, olhava e lia a frase que está em cima, também esculpida no mármore. E que frase era essa? Aliás, é essa, porque lá está até hoje no Vaticano. A frase é: a glória do mundo passa. Para recordar aquele que tinha um grande poder, inegavelmente o Papa tem um grande poder de falar, de orientar, de dizer ao mundo determinadas coisas que muitas vezes os governantes não querem ouvir. Então, para mostrar que todo o poder, toda a glória que ele vai ver diante daquela grande multidão, o seu rosto estampado nas mais diferentes revistas e tantas outras coisas que vão acontecer, então ali está a frase que ele não pode esquecer: a glória do mundo passa. E é interessante, meus irmãos e minhas irmãs, se a gente perceber aquilo que muitas vezes as pessoas nos mandam, ou por brincadeira, ou para nos orientar, a gente vê que é exatamente isso. Aquele que era lindo há 50 anos atrás, hoje é uma pessoa idosa. A glória do mundo passa. Aquele que tinha uma grande fortuna, ao morrer, tem que deixar tudo para os outros, porque ninguém leva nada desse mundo. A glória do mundo passa. Aquele que se mostrava superior a todos, arrogante, que queria mandar em todo mundo e imaginava ter poder até mesmo sobre as consciências, esses também morreram. A glória do mundo passa. E aliás, basta passar por um cemitério, que a gente vai ver que não poucas vezes muitos do que estão ali se imaginavam superiores a todos
e inegavelmente, né, o cemitério está cheio de gente insubstituível. A glória do mundo passa. Meus irmãos e minhas irmãs, foi nesse sentido que São Pio X, cujas relíquias, primeiro grau, uma relíquia está aqui, nos mostra, por causa da sua vida, aquilo que é fundamental para nós. Em meio a uma sociedade em transformação, em meio às mais diferentes opiniões, em meio a pessoas que queriam se adaptar a tudo que estava sendo oferecido na sociedade, ele disse: calma, tudo nos é oferecido, mas nem tudo nos convém. Tudo está à nossa disposição, mas há coisas que verdadeiramente não servem para o nosso crescimento e para a nossa vida. E assim, desse modo, São Pio X, orientando os cristãos naquele período, um período de grande transição para o mundo moderno, para as grandes tecnologias, para o avanço da ciência, disse: precisamos ter cuidado, porque embora a gente observe a possibilidade e a graça de tantas coisas que estão nos sendo apresentadas, mas nem tudo convém ao cristão. Ou seja, as pessoas queriam que o cristianismo se adaptasse a todas as realidades, a filosofia, a ciência e a tudo mais. Ou seja, aquilo que Jesus falou seria submisso àquilo que, o mundo estava dizendo. A verdade do Evangelho, portanto, corria perigo, porque as pessoas diziam: são verdades que fazem parte do passado. Essa palavra dita há 2000 anos não tem mais nada a ver com a sociedade do nosso tempo, era o que falavam. E não poucas vezes as pessoas queriam que a igreja se adaptasse a todas essas realidades. O que é que São Pio X fez? Ele disse: calma aí, não é assim. E ele, naturalmente, nos apresenta, através dos seus documentos, um alerta profundo, que nós hoje, mais do que nunca, precisamos. É o que nós chamamos das ideologias, é o que nós chamamos de coisas que não poucas vezes desejam fazer a nossa cabeça, e não poucas vezes nós tentamos adaptar essas realidades para a fé que nós temos, e por causa disso, precisamos ter um cuidado muito grande. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, como isso aparece? Quando as pessoas dizem: não, isso da Bíblia eu aceito, isso não. Quando as pessoas dizem: a doutrina da igreja é essa, eu sou católico, mas isso eu aceito e isso não. Quando a gente, observando a verdade do Evangelho, e não poucas vezes uma ciência que nos conduz para o buraco, a gente diz: se não for científico, se não for explicado pela ciência, eu não aceito. Gente que hoje diz, mesmo estando dentro da igreja: ah, eu sou católico, mas eu sou a favor de matar uma pessoa, dentro do ventre materno. Gente que está dentro da igreja e diz: tanto faz ser católico como faz ser qualquer outra coisa, o que é importante apenas é ter fé, isso é o que vale. Gente que diz: eu posso fazer o que eu quero, eu posso fazer de tudo o que me é oferecido, porque afinal de contas, como Deus é tão bondoso, Ele vai me perdoar, e naturalmente o céu é oferecido a santos e pecadores. Gente que não poucas vezes vai dizer: aquilo que a ciência me explica, isso serve, aquilo que não é explicado pela ciência, não serve. E ora, meus irmãos e minhas irmãs, não é à toa que alguns dizem, diabo é coisa, não é de invenção da cabeça. Alguns que dizem: o mal, não, isso não, é apenas uma espécie de visão. E que até negam os milagres de Jesus, porque dizem eram questões muito mais psicológicas que aparecem ali. De uma forma, sutil, as coisas vão ingressando em nossa mentalidade. E isso tudo posso, porque eu sou livre para fazer todas as coisas, estão levando cada vez mais as pessoas para o fundo do buraco, para a tristeza de abraçar qualquer tipo de teoria.
e por causa disso, de se afastar cada vez mais da palavra de Deus, da força do Evangelho e de nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, o remédio também São Pio X nos dá. A força da fé faz com que a gente abra os olhos para as realidades que estão à frente. A força da fé nos dá a certeza do caminho que nós devemos seguir. É exatamente por esse abraçar Jesus Cristo, a sua palavra, aquilo que a igreja nos ensina desde o princípio, aquilo que nós chamamos de magistério da igreja, e também aquilo que a igreja foi transmitindo através, dos séculos. Essa verdade também histórica é que nos garante entender a verdade que liberta, porque toda a doutrina da igreja não é para massacrar pessoa alguma. Tudo aquilo que nós recebemos não é de modo algum para nos entristecer, mas quando nós abraçamos um caminho de santidade em nossa vida, uma profunda alegria se dá em nosso coração. E a gente começa a entender que tudo aquilo que a gente faz, da coisa mais trivial, que seria varrer uma casa, até a coisa mais difícil no mundo da ciência, a gente fará e se alegrar em nome de Deus, para que a verdade apareça, em nome de Deus, para que a alegria possa irradiar o nosso coração, e para que, servindo a Deus antes de tudo, a gente possa dizer: isso verdadeiramente me serve, e essa outra coisa que me desvia do caminho da vida, verdadeiramente não serve. Assim, a palavra de Deus não é uma literatura para nos alegrar, conforme a nossa cabeça, mas é uma verdade que deve ser seguida, deve nos guiar. E a palavra de Deus não é um peso no coração daquele que tem fé, porque observando aquilo que Jesus nos diz, nós nos libertamos, porque amando aquilo que Jesus nos ensinou, nós caminhamos para a santidade, porque vivendo aquilo que Jesus deseja e sempre desejou, e que foi vivido pela igreja ao longo de 2000 anos, aí sim a gente entende que nessa busca da santidade e de um novo tempo, a gente pode verdadeiramente ultrapassar os séculos, sem deixar que Deus seja ultrapassado por uma mente enlouquecida, que acabou se imaginando Deus, para tirar o que serve da sua cabeça, e ao mesmo tempo dizer: isso não me serve. Meus irmãos e minhas irmãs, eis a graça da santidade experimentada por São Pio X, porque todos os que conviveram com ele dizem: ele nunca disse uma palavra sem antes tê-la experimentado em sua própria vida. Ele nunca realizou um gesto para fora sem nunca ter percebido o que ele pode significar na vida do outro. Portanto, era um homem que conhecia a Deus, era um homem que conhecia a si mesmo, e um homem que, conhecendo o mundo do seu tempo, resolveu encaminhar os seus irmãos para a palavra de vida, de verdade, a palavra que salva, que liberta, a palavra que gera alegria e que faz com que a gente cada vez mais possa caminhar para Deus. Ora, foi exatamente isso que nós ouvimos na primeira leitura de hoje, não é? Que o profeta falava daqueles que eram profetas muito mais para agradar os outros, por se acharem moderninhos, do que propriamente agradar a Deus. Daqueles que diziam palavras apenas para ser simpáticos aos outros, traindo a palavra de Deus, do que dizendo a verdade, para que assim todas as coisas se tornassem vivas e verdadeiras. Mas São Pio X também nos diz uma coisa que ele tinha na sua personalidade: toda a verdade deve ser proclamada, mas deve ser proclamada com alegria. Tudo aquilo que Deus nos deu para transmitir ao outro precisa ser transmitido com a força da verdade, mas com educação. Tudo aquilo que a gente tem para dizer para o outro, para que o outro conheça a verdade e viva a beleza da obra de Deus, deve ser pronunciado, mas com serenidade. E por causa disso, ele se tornou cada vez mais, ao longo da sua vida, um homem educado, manso, sereno. E nessa serenidade
depois de transmitir a todos os seus irmãos a verdade do Evangelho, e não se preocupou em ser criticado por todos por aquilo que ele acreditava, mesmo quando estava ao lado de pessoas que não aceitavam aquilo que ele proclamava como verdade do Evangelho que ele próprio havia experimentado. Assim, vivendo hoje a graça, da obra de Deus, esperemos que aconteça conosco aquilo que nós ouvimos no Evangelho. Talvez sejamos nós cristãos, aqueles operários do primeiro momento que Deus chamou para proclamar a verdade. Mas existem também aqueles que demoram um pouco para entender. A paciência de Deus faz com que todos tenham oportunidade, porque Deus veio para salvar a todos, porque o sangue de Cristo deve lavar toda a humanidade, e todos são convidados a viver a beleza dessa verdade que salva e que liberta, e que o mundo tanto necessita, principalmente nos tempos em que nós estamos vivendo. Desse modo, meus irmãos e minhas irmãs, cabe a nós ser mensageiros dessa verdade, dessa alegria, dessa palavra que salva, e da transformação que somente Jesus é capaz de fazer em nossa vida e na vida do mundo que nos circunda. E cada um de nós viva, portanto, a beleza dessa verdade, e nunca deixe de proclamar a verdade, mesmo para aqueles que, nos rejeitando, negam a Deus em sua existência pelas escolhas que fizeram. E celebrando, a graça da vida e da obra do nosso padroeiro, eu gostaria de contar uma historinha para vocês, que nos fala exatamente do mundo que circundou São Pio X, e que ele, naturalmente pôde evangelizar através de sua palavra. E a historinha, contada por La Fontaine, um grande escritor francês, nos diz o seguinte: uma onça estava passando pelo caminho quando viu um burro pulando de alegria. E o burro estava muito alegre naquele dia, alegre e feliz, pulando, pulando, pulando. E o burro, então a onça, por achar engraçado o que estava acontecendo, se aproximou, e ela ouviu o que o burro estava dizendo. E o burro dizia: a grama é vermelha, a grama é vermelha, as árvores são vermelhas. Ele cantava o tempo todo a mesma coisa. A onça, achando aquele estranho, chamou o burro e disse: amigo burro, venha cá, eu não estou entendendo, você está dizendo o quê? E o burro disse: eu estou dizendo que a grama é vermelha. Mas a onça disse: não, amigo burro, você me perdoe, a grama é verde. As folhas das árvores principais também são verdes, e boa parte da natureza tem a cor verde. E o burro disse: não, 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 as folhas das árvores são vermelhas, e aqui a grama é vermelha. Então a onça falou: você tem algum problema de visão? Porque afinal de contas qualquer pessoa sabe, e qualquer animal sabe, que a grama é verde, não é vermelha. E o burro continuava dizendo: você está errada, eu tenho certeza, a grama é vermelha. Então a onça disse: pois bem, se você pensa assim, vamos ao Rei Leão, que sabe tudo, e ele vai decidir se a grama é realmente vermelha ou se a grama é verde. Pois bem, os dois foram e chegaram diante do Rei Leão. A onça disse: olha, Rei Leão, esse burro está dizendo que a grama é vermelha e que as folhas das árvores são vermelhas. Isso é um erro, o senhor sabe disso. O senhor poderia dizer para ele que a grama é vermelha? Então o leão olhou para o burro, olhou para a onça e disse: a grama é vermelha. E o burro ficou cheio de alegria e saiu pulando: a grama é vermelha, a grama é vermelha, a grama é vermelha, e desapareceu no meio do mato. A onça ficou então com o Rei Leão e disse: Rei Leão, o senhor sabe que a grama é verde, o senhor sabe que as folhas são vermelhas, como é que o senhor diz isso aqui, desmente a realidade dos fatos? Então o rei falou: sim, eu sei que a grama é vermelha, é verde, eu sei que as árvores também têm cor verde.
como é que você, qual o problema? Mas o Senhor disse ao leão que a grama é vermelha. Ele disse: olha, eu disse isso porque por mais que eu quisesse dizer ao burro que a grama era verde, ele vai sempre afirmar que é vermelha. E eu disse isso, e aliás vou lhe dar um castigo por um motivo muito simples. Porque como é que você perde tempo e me faz perder tempo discutindo com o burro? E a onça entendeu perfeitamente o que o leão estava dizendo. Não é que a gente vá deixar de dialogar com as pessoas, com todo mundo, mas se alguém insiste em nos tirar do caminho, se alguém insiste em dizer alguma coisa, né, que está no coração para nos desviar do caminho da salvação, então realmente não vale a pena, né, ficar com aquilo que o outro está sugerindo, que ele vá com sua enganação, mas que nos deixe no caminho da salvação. Foi isso que nos ensinou São Pio X, e por isso naturalmente conseguiu a glória dos altares, e não é à toa que com muita felicidade essa comunidade o escolheu como padroeiro. Que ele interceda por nós.